Muito bem, meus amigos, hoje é um vídeo como há muito tempo eu não faço sem roteiro pra gente conversar a respeito dessa coisa que tá rolando, que honestamente eu acho uma das... As luzes estão apagadas. Uma das maiores burrices que se tem notícia nos últimos tempos. Haru resolveu processar uma cacetada de gente, basicamente todo mundo que fez algum react dela e que foi mais pessoal. Porque eu estranhei, por exemplo, não ter o Metaforando nessa lógica, que o Metaforando foi um cara muito claro no sentido de que deixar evidente, a Haru estava mentindo lá no Combo Infinito. Mas ela processou Gigante Richard, processou Sakura, o Wagner. O Wagner me faz não dizer que ela processou os pequenos, porque o Wagner tem mais de 1 milhão, o Wagner é um gigante da internet. E alguns outros, o Ramsés, tio Fred, enfim, todo mundo já tá sabendo disso. Esse meu vídeo não tá chegando com a velocidade esperada. Mas a galera que eu vi comentando desse processo, tanto no Book que descobriu, um cara qualquer que comentou a descoberta, o próprio Giga, acabei de ver o vídeo dele sobre o início dessa nova temporada de Haru Shippuden, ninguém é advogado. Então eu acho que algumas informações acabam se desencontrando ou não tendo os termos corretos. Então assim, eu que sou, vem para dar uma explicada, enfim, para dar uma dissecada a respeito disso. É muito complicado, porque esse é um vídeo potencialmente caível, esse e todos os outros. Por mais que o que foi descoberto não esteja em segredo de justiça, se houver a decretação desse segredo, esses vídeos precisam sair. Já aconteceu nesse canal sobre isso, um vídeo de um processo que o Wagner estava sofrendo. Acho que, se eu não me engano, eu não sei se foi num cara qualquer ou no Gabi que fez isso, eu fiz um react. Mas enfim, faz parte, é o que está acontecendo no momento, então a gente vai participar dessa entrada, beleza? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, bem-vindos ao Grande Nerd, deixa o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. E, meu irmão, vamos começar pelo começo. Como é que se descobre um processo em segredo de justiça? Lá na live do Gigante Richard, já foi falado sobre isso, né, na Roda Gigante, o Barros deu uma explicação a respeito que é a mais correta. Existem dois processos. O processo A é o processo principal. Ele está em segredo de justiça. O que se pede lá? Não sabemos. Em tese, não sabemos. A gente pode ter uma ideia por conta desse aparecimento desse segundo processo. Nesse processo A Haru pediu uma liminar. E a liminar normalmente é: juiz, toma uma decisão aí, rápida, uma decisão urgente, porque eu preciso que isso aconteça agora. Porque se esperar esse 1 ano e meio que esse processo vai durar, não vai dar tempo. Eu já vou ter prejuízo, eu já vou ter perdido o que eu tô aqui tentando conseguir. E aí o juiz normalmente chama as outras pessoas do processo para se declarar. O que vocês têm a dizer a respeito disso, desse pedido de urgência? Só que existe uma possibilidade do juiz tomar a decisão sem ouvir ninguém. E daí me dá a entender o fato de ninguém ter sido citado ainda, porque o processo aparentemente está em fases iniciais. A Haru pede essa liminar, que a gente sabe é a liminar para tirar os vídeos todos a respeito dela, mas o juiz não citou ninguém para tomar a decisão, porque ela deve ter pedido que fosse assim, beleza? E aí ninguém foi citado e o juiz negou. No que o juiz nega, qualquer decisão de juiz você pode recorrer. Não é só a decisão final, não é só a sentença que põe fim no processo. Qualquer decisão você pode recorrer. Existem recursos diferentes, basicamente o nome é diferente, mas em tese, em essência, é o mesmo recurso para tentar reverter essa decisão. O juiz nega, a Haru entra com esse recurso para tirar essa decisão que negou a liminar. Esse aqui gera um novo processo, um novo número de processo vinculado ao primeiro, mas que não carrega as características desse primeiro. Então, o primeiro, segredo de justiça, o segundo, não tá. E aí o Nobuki, vídeo dele dizendo a respeito disso, estava rodando pela internet atrás de conteúdo, resolveu colocar uns nomes, não sei qual nome que ele colocou, encontrou esse processo que tenta reverter a decisão da liminar. Quando você tenta reverter uma decisão, você precisa comentar a respeito dessa decisão. E aí, que uma boa parte, eu acho que a parte mais substancial desse processo veio à tona, entende? E daqui em diante a gente começa a entrar num conteúdo mais perigoso, que é o conteúdo possivelmente caível, caso isso seja decretado também em segredo de justiça da liminar. Mas então, o que nós temos, o que nós sabemos até agora? Haru entrou com o processo pedindo danos, indenização por dano moral. Os 120 mil, ao meu ver, não é... Pode particionar?
Gigante Richard me paga 60, tio Fred paga 15. Ela pode fazer isso, mas ela pode meter 120 mil em todo mundo e vocês se viram aí pra pagar, tá? As duas modalidades. Mas ela pede dano moral, se eu não me engano pede dano material, a gente vai ver isso também, e a retirada dos vídeos. Acho que é isso. Como saberemos? Jamais saberemos, a menos que se levantem, se tirem esse segredo de justiça. Inclusive, adoraria que os advogados das partes dos réus pedisse isso. Doutora Gazi? Enfim. E aí chegamos nesse ponto. Nós temos, basicamente, a essência desse processo secreto por conta da liminar. E vamos dar uma olhada, por que eu acho que é um processo burro? Porque a gênese desse processo primeiro é uma mentira. É basicamente uma reação a uma mentira e inquestionável da Haru. O fato do Giga ter dito coisas terríveis, ter chamado ela de algo próximo a vagabunda, isso não aconteceu. E por isso que eu digo que o Metaforando ele faz um vídeo mais perito, porque ele é um perito nesse aspecto. Ele pega a transcrição, joga no chat GPT, pergunta lá, tem xingamento aí? Não. Tem alguma coisa que possa ser interpretada como xingamento aí? Tem. Da própria Haru. Em algum vídeo que ela tá se fazendo uma piada com ela mesma. E aí ela fala, ai que idiota, alguma coisa assim. Então não há uma palavra que seja minimamente ofensiva do Richard pra Haru. E ela fala que ele foi chamada de algo próximo a vagabunda, que pra menina é uma coisa bastante pesada. Tudo isso, todos esses vídeos que são alvos desse processo agora, são reações a isso. E ela vai processar literalmente uma reação, algo que ela provocou, de livre, espontânea vontade, assessorada sabe Deus por quem? Eu espero que não mais, porque se foi assessorada, foi muito mal assessorada. Enfim, entrar com esse processo eu achei uma besteira. Mas assim, Leandro, o advogado foi burro. Não, de jeito nenhum. Se todo advogado for escolher causa temerária ou não para trabalhar, meu irmão, vai faltar pão na mesa. Então o advogado, Haru ligou. Ih, Haru está me ligando. Que maravilha. Fala com ela, olha, é tanto. Porque o cara sabe que essa causa aí é uma causa difícil, uma causa que o cara possivelmente não vai conseguir dinheiro na frente. Então o cara já garante o trabalho dele agora. Faz parte do trabalho de advogado. As coisas que estão escritas, que são coisas, tristes, faz parte do trabalho de advogado. O advogado tem lado, o juiz que não deveria ter. Beleza? Vamos agora dar uma olhada nessa petição, nesse recurso contra a decisão que negou a liminar. Tá? Não temos aqui, eu vi algumas pessoas falando assim, que ela já estava perdendo. Isso daí não quer dizer. Quando você pede uma liminar e você não ganha, é porque o juiz não se convenceu de que você estava quase ganhando, mas não significa que você perdeu, entende? Para ganhar uma liminar, você precisa aqui vamos supor aqui é a linha de chegada. Para ganhar uma liminar, tu tem que estar com direitos, com provas, que você tá mais ou menos aqui já, sabe? Tu tá pleiteando, pedindo alguma coisa que tá muito na cara que você tem esse direito. Aí o juiz te dá. E depois o processo segue. Caso lá na frente ele reverta, tu tá fudido. Porque se, por exemplo, é dinheiro, alguma coisa, você precisa depois devolver. Mas, enfim, normalmente é difícil. Acontece, claro, mas não é tão comum você perder uma liminar, porque você já prova muita coisa pra você chegar aqui. Mas, enfim, o juiz viu que ela não estava tão próxima assim dessa linha de chegada. Então, falar, vamos discutir isso lá na frente? Vamos esperar todo mundo falar tudo? Vamos esperar resolver, cada um trazer as provas, eu ouvir todo mundo para decidir. Porque o que você me traz agora é pouco, beleza? Então vamos olhar agora o processo, porque aqui a gente vai ter um pouquinho de cada um. A gente vai ter um pouquinho desse agravo que é esse recurso e um pouquinho da decisão lá que gerou a reação. Porque afinal de contas, para você pedir para o chefe, você precisa dizer o que o menor, o juiz da primeira instância falou. Vamos lá. Bom, aqui nós temos a síntese dos fatos, né? Que é aquilo que eu te falei. Se você está contando, fazendo uma queixa lá para cima, você tem que dizer o que aconteceu aqui embaixo, tá? Então, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, que eu imagino que seja retirada dos vídeos, porque o Google está envolvido. Então, não estão pedindo nem para os YouTubers tirarem, é para o Google tirar. Com indenização de danos morais, que imagino seja os 120 mil. Com um pedido de tutela de urgência antecipada, que é isso aqui que a gente vai discutir. Beleza? Ajuizada por Cláudia, Haru, tá.
O cerne da demanda remonta à veiculação de uma série de ataques misóginos e difamatórios sistemáticos que têm sido promovidos contra a recorrente por um coletivo de youtubers autodenominado Liga Nerdola. Aqui já falaram muito porque da Liga Nerdola só tem Gigante, Richard e Wagner, os outros não são, tá? O grupo, que reúne aproximadamente 30 canais do YouTube, se organiza sob o pretexto de abordar temática relacionada à cultura pop. Quando ele fala 30, eu imagino que lá no primeiro processo, esses 30 talvez tenham sido enumerados. Porque, sei lá, senão fica meio fácil. Você joga um número aqui. Liga Nerdola são 173 canais. Olha, seu juiz, o tamanho do titã que essa menina está enfrentando. Aí vem, pelo contrário, manejamento de ataques sistemáticos contra mulheres e outros grupos minoritários. Aqui é o trabalho do advogado. Vocês me perdoem. O cara precisa botar substância na petição dele. Então o cara vai falar, é aquilo, você é advogado, entra alguém que a TIM não mandou o chip, você vai dizer que sofreu um abalo psicológico terrível, que ele estava contando com aquele telefone, com aquele número, e o número não chega, ai meu Deus. É do jogo, é do trabalho, é da profissão, não tem jeito, tá? Aqui porque o trabalho do advogado é só pedir, então ele tem que pedir bem, me mostrar que o pedido dele é um pedido desesperado. Haru, hora agravante, eu acho engraçado. Tá? Eu não colocaria Haru aqui, eu colocaria Cláudia. Hora agravante tornou-se alvo central de uma das campanhas de difamação propagadas pela Liga Nerdola. Liga dos Nerdolas. Após expressar em suas redes sociais opiniões pessoais sobre a série de Seus Anéis de Poder. Beleza. Então aqui é o seguinte. Olha que engraçado, olha que coisa curiosa, né? Não é nem sobre o processo, não é nem sobre o vídeo lá. É uma fala, um trecho desse vídeo. Um trecho do que o Giga falou a respeito de tudo que começou no Combo Infinito. A partir de então, diversos vídeos foram produzidos por membros do referido grupo, com ataques que extrapolam, em muito, qualquer limite de liberdade de expressão. Ao total, contabilizou-se cerca de 50 vídeos produzidos, cujo único objetivo é ofender, ridicularizar ou atacar a honra e a imagem da autora. As agressões foram veiculadas especialmente por uma expressão como degustável, ruivinha lacradora, mentirosa compulsiva. Dentre outras, nós sabemos, isso aqui é a cara do tio Fred. Dentre outras de conotação extremamente misógina. Foi diante da grave situação que, ora, se reverberou da proliferação em larga escala de conteúdos ofensivos contra Haru nas plataformas digitais, que agravante pleiteou liminarmente a imediata indisponibilização dos vídeos ofensivos, bem como a desindexação dos conteúdos lesivos à sua honra e imagem. A tutela antecipada, contudo, foi indeferida pelo Ilmo, juiz Ako, na primeira instância, né, ao argumento que não teria vislumbrado qualquer perigo ou dano de abuso no exercício da liberdade de expressão. Assim consignou. E a leitura desse pedaço ela se torna perigosa, porque isso aqui está seguido de justiça. Não vejo probabilidade do direito, é o que eu falei, probabilidade do direito. Tá aqui a linha de chegada, o prêmio, e você já mostra que tu tem direito aqui, ó. Tu tá ali, você mostra que você está ali pertinho, que a tua causa, ela não é a lá vão ter, ela não é infundada. Tu tem substância para poder entrar nesse processo. Pois vislumbro nos comentários veiculados nos vídeos impugnados caráter meramente opinativo quanto à atuação e postagens feitas pela autora, sem qualquer ofensa direcionada à sua honra, à sua dignidade ou ao seu gênero. Em que pese existir em determinados vídeos alusão à condição da autora como mulher bonita, aspecto prevalente às suas ideias, nessa primeira avaliação não se vislumbra evidenciado conteúdo ilícito a justificar a imediata exclusão deles. Por quê? Por mais jocoso que possa ser, degustável, aqui com relação à beleza só tem o degustável, né? Porque talvez aqui o mais seria uma mentirosa compulsiva, mas mesmo assim não é ofensa à honra. E não há como relacionar de pronto o comentário feito pelo usuário, indicado na ementa, aos vídeos postados pelos réus e cujo conteúdo não se aproximam daqueles produzidos às folhas 107. A remoção de conteúdo é medida excepcional a ser aplicada somente quando inteiramente destinados à atividade ilícita e indevida. Interessante, olha, inteiramente destinados à atividade ilícita e indevida.
O vídeo é para isso. Você tecer um comentário que possa ser mais pesado, na visão desse juiz, não dá a queda do vídeo, sob pena de violação dos direitos constitucionalmente garantidos, como de liberdade de expressão e manifestação de pensamento. E aí, o advogado fala, bom, já que ele disse isso, nós estamos recorrendo para ver se Vossa Excelência, desembargador, dá pra gente essa alteração. E aí vem as razões. Vem todas, aí a parte juridiquês, é artigo pra cá, artigo pra lá, blá. Aqui vem mostrando os vídeos que, curiosamente, a título exemplificativo, mencione-se que um dos vídeos publicados por tio Fred, no qual o demandado apresenta a imagem de Haru acompanhada por um meme com os dizeres degustável e o áudio que reproduz a fala "Eu sou safadão". Aí tem o vídeo dele, tio Fred. Ah, que maravilha. Não fosse apenas isso, o YouTube ainda prossegue a série de comentários manifestamente machistas, exibindo um vídeo no qual o autor aparece vestindo um traje característico do universo Senhor dos Anéis e dá um zoom em seus seios, afirmando que ninguém liga para o que ela fala com esse decote. Aí tem o vídeo aqui embaixo, pá. Aqui, cara, gente, é o vídeo dela, tá? E aí nós temos o tipo o Fred falando. O vestido dela já é um triunfo mesmo, né? Porque aqui ninguém, mano, olha ela com essa skin, aqui ninguém vai prestar um pingo de atenção no que ela tem pra falar. É uma técnica muito antiga, viu? Ninguém vai dar atenção para o que ela vai falar. Ninguém vai ligar para as besteiras que ela vai falar com esse vídeo. O vídeo é esse aqui. O padrão de comunicação adotado pelo influenciador em questão revela uma estratégia retórica interessante, lê-se questionável, que desloca o eixo central do debate no plano argumentativo para o estético, centrado na aparência física da Haru. Cara, uma coisa que o Giga falou, o tio Fred é vídeo de humor, é vídeo de sátira, é vídeo de sacanagem. Então, não dá para... O cara tá aqui exigindo, o advogado tá aqui me exigindo o seguinte, olha, ele devia ter ficado no campo das ideias. Meu irmão, ele pegou um vídeo da Haru. Isso aqui não é uma montagem. Isso aqui é um vídeo dela. Não tem o que fazer. O interlocutor recorre por diversas vezes a elementos visuais no corpo da recorrente para rebaixá-la, subtraindo-lhe a autoridade discursiva, não pelo mérito ou conteúdo em si de suas proposições, mas pela condição de seu corpo. Cara, isso aqui é um manifesto do PSOL, né, também. Porra. Tá, vamos lá. Seguindo. E aí nós chegamos à seguinte questão, a seguinte seguência. Pra mim, honestamente, vamos voltar aqui. Pra mim, honestamente, esse processo tem uma cara muito grande de assédio judicial, tá? O que é assédio judicial? Quando você tem muita condição, você processa as pessoas pra dar trabalho, só pra isso. Você sabe que você não vai ganhar. É só pra perturbar. Quem fazia muito isso era Felipe Neto, não sei se ainda faz, eu espero que não. Mas teve uma época já, uma treta bastante antiga com um cara que eu já nem lembro o nome dele, que fazia uns vídeos a respeito dele no tempo do telefone, do Netoland e tal, e ele ficava processando o cara. O cara tinha que ir na audiência, porque ele, como vítima, o processo rolava no Rio de Janeiro, e o cara era de São Paulo. E era uma época que ainda antes, pré-pandemia, não tinha essa parada de... como é que fala? Online, era muito difícil. No Rio de Janeiro é difícil até hoje. E aí, o que acontece? O cara tinha que se deslocar até o Rio, e o Felipe Neto não ia na audiência. Eu não sei o que acontecia, se ele apresentava alguma coisa ou simplesmente não aparecia. E aí... ficava só perturbando, só pra dar perturbação. Porque, cara, processo não é de graça. Advogado não é de graça. Ela não tá pela defensoria. O processo pode ser de graça, se você não tiver condições de pagar. Mas, a princípio, você paga. E quando você não paga, quem paga é o Estado. E a Haru pagou isso aqui. A Haru pagou aquele que tá pagando esse. E nós vamos ver quanto que ela pagou por esse aqui, porque esse aqui tá aqui. Tá, vamos descer. Paraná, todo juridiquês, não sei o que, um monte de julgados, né? Porque aqui você mostra assim, olha, seu juiz, olha como é que o Tribunal de Justiça de São Paulo está julgando casos parecidos. Olha aqui o STF como é que julgou casos parecidos. Então, bom, vamos seguir essa linha aí. O juiz ele pode não seguir, mas faz bem para o juiz também seguir a jurisprudência, como a gente chama. E aqui, aí vem os comentários das pessoas, né? Galera aqui, ó. O desdobramento inicial da campanha difamatória dirigida a Haru se cristaliza em inúmeros comentários misóginos publicados nos vídeos a respeito da agravante, com teor sexual explícito e desrespeitoso, repleto de expressões
depreciativas. Veja-se. Aí o rapazinho botou tio, a Haru um selo de qualidade. Botava com vigor nessa delícia. Botava com vigor. Eu ainda tô esperando ela abrir um OnlyFans. Agora entendo por que os ingleses faziam fogueiras com ruiva na Idade Média. Sakura, obrigado por abrir meus olhos para a verdade. Aqui aparentemente são todos do tio Fred e aqui, claramente, da Sakura. E aí, vamos lá. Mostrando os seguidores que ela perdeu. A partir do cenário delineado, levado a grandes proporções, que a recorrente chegou a sofrer uma perda de 50 mil seguidores em suas redes sociais após o início das publicações dos vídeos pelo grupo organizado. E aqui ela perdeu realmente uma queda acentuada. Eu não consigo enxergar o dia, mas isso aqui, desculpa meu irmãozinho, ela não perdeu essa galera porque o tio Fred fez um monte de vídeo, chamou ela de degustável, porque o Gigante fez 30 vídeos, porque o Metaforando fez vídeo, porque a Sakura fez um react, porque ela foi chamada de ruivinha mentirosa, nada disso. Ela perdeu porque ela mentiu, e ficou muito claro que foi mentira. Ponto. Mentira e arrogante, né? Aquele papo de eu não processei porque eu sou legal, ainda cai aí que pra mim adiciona mais um ponto de burrice. Eu não processei porque eu fui legal, eu vou tirar o que dele, isso daí nego pega. Porque a Haru, ela tá numa casta de nível financeiro que muita gente não vai chegar. E ficar ouvindo esse papo de ai, eu vou tirar quanto dele? 20 mil, 10 mil? Como se 20 mil, 10 mil fosse nada. Pra ela, é um peido. Ela gastou nessa roupa do Senhor dos Anéis aí. Mas pra muita gente é salvação. E aí você fala isso com essa superioridade. Eu lembro que no vídeo do Giga ele até pegou um pouco de pilha nesse ponto, porque é pegável. É uma pilha profundamente pegável e o nego pega por fora, meu irmão. Então perdeu por isso, não foi perdeu porque foi chamado dessas coisas, não perdeu porque falaram que botavam com vigor, perdeu porque mentiu e sem discussão nesse ponto. Importa rememorar que Haru é a influenciadora digital que se encontra inserida no meio de produção visual há mais de 12 anos, tendo se consolidado como figura de influência no meio digital por meio de realizações de vídeos sobre cultura pop, games e animes. A perda significativa de seguidores, que representa quase 10% do seu público, inclusive isso aqui é da onde, hein? Seguidores não é, não sei, isso aqui deve ser Instagram, né? É sinônimo de queda de sua credibilidade. Exato, queda da credibilidade. Não é porque as pessoas... Desculpa, irmão. A maioria das pessoas que seguem Haru com certeza é homem. E o cara não vai deixar de seguir ela porque o tio Fred chama ela de degustável. Não vai. O cara vai chegar de seguir ela porque ela mente. Porque ela foi arrogante. Porque ela perdeu a credibilidade. E tu não perde credibilidade porque fulano te chamou de gostosa. Digno de nota, a perda de seda ocorreu após os primeiros ataques de Gigante Richard e perdura até os momentos atuais. À medida que eu vou lendo, eu vou perdendo o meu senso de que isso é o trabalho do advogado. Eu preciso sempre relembrar disso. Aí vai, paraná com tudo, os vídeos foderão, uma edição aí, mais julgados. Aí vemos, aí ele pede aqui também uma antecipação de tutela. Ele também não quer que esse processo, esse recurso seja julgado da maneira normal. Ele quer uma decisão para agora. E aí, portanto, imprescindível a demonstração dos elementos do artigo 300 do CPC, quais sejam fumus bonis iuris e o periculum in mora. Fumus bonis iuris, que é a fumaça do bom direito. Eu adoro esse nome, que é aquilo que eu falei. Você está pedindo uma coisa que você aparentemente tem direito de pedir. Tem que provar que você tem esse direito. E o periculum in mora, perigo da demora. Se eu esperar esse 1 ano e meio desse processo, quando chegar lá eu já tomei. Então preciso demonstrar isso também. Aí a probabilidade do direito foi exaustivamente demonstrada nos tópicos anteriores, mormente diante da materialidade das ofensas dirigidas a agravantes, da sua natureza reiterada e da absoluta inadequação da fundamentação adotada pelo juízo de origem ao indeferir a medida liminar. Então ele está dizendo o seguinte, tudo que eu disse daqui para cima são os direitos dela, né? Tá na cara que ela foi super ofendida, tá na cara que ela foi super prejudicada pelas ofensas que fizeram ela, tá na cara que o Gigante Richard iniciou essa onda terrível de 50 vídeos. Em seu turno, o perigo do dano também se revela óbvio. Enquanto se aguarda até o julgamento do mérito do presente recurso, a parte recorrente segue submetida aos efeitos dos conteúdos lesivos publicados.
experienciando perdas patrimoniais concretas, além de impacto emocional resultante da exposição humilhante que vem sendo submetida. Aqui eu acho o cerne do problema. Porque é o seguinte, logicamente eu não tenho acesso ao estúdio, aos dados do Gigante Richard, de ninguém. Mas eu tenho certeza absoluta de que esses vídeos todos ou já estavam mortos ou na UTI. Faltou para Haru uma contenção de dano, um plano de contenção de dano, porque simplesmente ela publicou uma parada que ressuscitou tudo. Ressuscitou todos os 50 vídeos que estavam mortos ou quase isso. E principalmente depois dela falar, não processei porque eu fui legal. E cara, o ecossistema do YouTube, ele é um pouco diferente do Instagram, pelo menos eu acredito nisso. A Haru tá meio sumida do YouTube. Ela fez aqueles 2 vídeos falando, dizendo, olha, o woke tá chato mesmo, tirou, porque deve ter tomado uma carcada de alguém, e sumiu. Ninguém lembrava mais, ninguém falava mais. E aqui, então assim, é difícil, fica muito tranquilo para qualquer advogado desse pessoal pegar um print do vídeo e ver que eles tiveram um pico na época de visualização, depois eles só. E se é que não pararam. E aí não, morre essa questão aqui, ó. Segue submetido aos efeitos de conteúdos lesivos publicados, experienciando perda de patrimoniais concreto. Morre esse assunto. Vamos seguir. Se assim mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada, estar-se-á permitindo a continuidade do ciclo de revitimização e degradação da dignidade da agravante, de modo a favorecer cada vez mais a perpetuação dos danos e, sobretudo, tornando ineficaz a futura prestação jurisdicional. A mentira que ela contou lá atrás, não tá? Eu não sei o tamanho do combo infinito, mas eu sei que a Haru é muito maior do que o Gigante Richard. Ela atrai mais gente para um lugar do que o Giga, com toda certeza. As pessoas assistindo que o Giga chamou ela de coisa parecida com vagabunda, isso não tá trazendo problema? Então assim, desculpa. Foi pega numa mentira de forma muito clara e trouxe de volta isso, cara, pra quê? Literalmente pra quê? Porque esses 120 mil que ela quer ganhar, caso ela ganhe os 120 mil cheio, que também é muito difícil, o advogado pede lá em cima, que é pra ganhar metade ou menos. Não é um dinheiro que muda a vida dela. É só pra perturbar. Minha tese do ativismo judicial, tá? Manutenção da tramitação do efeito segredo de justiça. Aqui transformamos esse vídeo em coisa caída. Vai pedir segredo de justiça, não sei o que. Eu acho uma besteira. Eu acho que se tu quer processar os outros e não tem criança, não tem nada envolvido, meu irmão, tu tem que meter a cara e todo mundo saber que tu tá sendo escroto. Eu acho, tá? Aí, o elemento pleito é rigor, recorridos, todo mundo, não comentem, publiquem ou produzam conteúdo publicado sobre qualquer trecho, parte ou todo desse processo, tá? Ah, Leandro, mas aqui tá pedindo para esse pessoal, só para eles. Não, o segredo de justiça é para todo mundo, tá? Se acontecer da publicação a declaração do segredo de justiça aqui, esses vídeos todos vão ter que ser tirados, tá? Aí pede os pedidos, né? Aqui não tá pedindo dinheiro, tá? Aqui ela vai pedir só por coisa. Fixação de multa para caso o vídeo caia, tem que cair, eles não tirem, tá? Tá, bom, beleza. Aí vamos seguir aqui. Um monte de coisa aqui, ó. Quanto eu apaguei, eu tirei o CPF dela, né? Pelo amor de Deus. Quanto que ela pagou aqui, ó? R$ 555 para esse processo. O outro lá é muito maior, porque o valor da custa, ele é em cima do valor da causa. O valor da causa lá é 120 mil. Eu não lembro exatamente quanto que é, tá? Esse cálculo aí de que o valor da causa é um inferno. Mas não é isso. Ela tá pagando para mais de 1.000. Se puder para mais de 2, tá? Não tá pagando pouco dinheiro, fora o que tá pagando pro advogado. E aí vambora. Aí, juiz, o doutor, o desembargador, viu, né? Recebeu a petição. Falando de dinheiro, olha só. Receba a petição de folhas 105 e 108, o recurso. Não, perdão. Como emenda inicial. Ela fez alguma coisa inicial que precisou colocar mais coisa, precisou consertar. Retifique-se o valor da causa, devendo constar o valor de 20 mil a anotações pertinentes. E defiro a tramitação do processo seguido de justiça, pois não presentes os requisitos do artigo 139. Perfeito, maravilhoso. E curioso, isso aqui me causa
Curioso, tá? Então esse processo aqui não vai mais cair, beleza? Eu não tinha visto tudo, tá? Eu tinha visto só uma partezinha e o resto aqui eu tô vendo com vocês. A autora pretende o deferimento de tutela de urgência para suspensão dos vídeos constantes no anexo 1 da petição inicial, bem como dos vídeos curtos relacionados ao mesmo conteúdo, bem como que os réus, pessoas físicas, não comentem, publiquem ou criem vídeos ou veiculem em qualquer plataforma de mídia social sobre qualquer trecho. Anota terem sido assistidos os vídeos constantes no anexo 1 e 2 relacionados às folhas 46 e 49 da petição inicial, com exceção dos vídeos item 8 e 12 de anexo 2, repetido nos itens 23 e 26, também dará. Indefiro a tutela de urgência pretendida pela autora. Entramos numa parte importante. Não vejo a probabilidade do direito, pois vislumbro nos comentários veiculados nos vídeos impugnados caráter meramente opinativo quanto à atuação e postagens feitas pela autora, sem qualquer ofensa direcionada à sua honra, à sua dignidade ou ao seu gênero. Também, nos vídeos veiculados sobre comentários feitos antes pela autora, em relação ao réu gigante Richard no podcast Como Infinito. Em princípio, não vejo conteúdo ofensivo à exposição desproporcional pela autora ou qualquer palavras proferidas patente conteúdo ofensivo, ao que parece tratar-se de conteúdo defensivo sobre as palavras proferidas pela própria autora no referido podcast, palavras indicadas e produzidas também na inicial. Então a inicial traz o combo infinito, que acho esquisito também, mas enfim. A regra é a manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, à luz do artigo 5º da Constituição. Por certo, o exercício abusivo desses direitos comporta algum tipo de sanção penal, civil ou administrativa, em observância à proteção dos direitos da personalidade, neste incluído o nome e honra e imagem de pessoa do teor. A autora atua como influenciadora digital em ambiente de redes sociais. Nesse segmento, a crítica é, por vezes, contunde, sem que se caracterize, porém, como ofensa pessoal. Aqui devia ser contundente, né? Considera-se, ademais, se a autora é pessoa pública e exposta naturalmente à maior contundência dessas críticas. Em que pese existir em determinados vídeos alusão à condição da autora como mulher bonita, aspecto prevalente às suas ideias, nessa primeira avaliação não se vislumbra evidenciado conteúdo ilícito a justificar a imediata exclusão deles. Degustável? Vai se falar do comível? Acho que nem isso. E não há como relacionar de pronto o comentário feito por usuário, indicado na ementa dos vídeos postados pelos réus e cujo conteúdo não se aproximam daqueles produzidos às folhas 107. A remoção de conteúdo é medida excepcional, sendo aplicada somente quando inteiramente isso aqui, como os comentários aqui foi falado. Indefiro também o pedido para que os réus, pessoas físicas, não comentarem, publicarem ou criarem vídeos. Por outro lado, defiro a expedição de ofício à Google para fornecimento dos dados cadastrais de Gable, Isaac, Richard, Ramsés o Pequeno e Tio Fred. Porque esse pessoal todo precisa ser identificado, né? Não dá para processar o Sakura, não dá para processar Ramsés o Pequeno. Considerando a garantia constitucional de duração razoável do processo, também prevista no artigo 4º do CPC, bem como as partes podem se conciliar independentemente do concurso judicial. Ou seja, vocês podem entrar em acordo aí, tá? Se troquem mensagens, entrem em um acordo, por favor. Eu acho que ela não vai fazer isso, porque minha tese do assédio judicial. Isso aqui foi Que curioso, porque o processo, então, é estranho. Fica de olho, hein? Porque é o seguinte, isso aqui é o processo, isso aqui é decisão do juiz, a decisão está sendo atacada. E ele indeferiu a tramitação no processo no segredo de justiça. Uma hora vai cair isso aí. Pode demorar. Você imagina se esse processo primeiro lá cai, o processo de justiça, o segredo de justiça dele, durante esse rendezvous ainda. Vai ser interessante. Aí, termo de distribuição, o que nós temos aqui? Agora vem o agravo. Recurso tempestivo, ou seja, entrou no prazo. Na hipótese em questão, Paraná intimou quem para a resposta? Sustenta que a Regan Nerdola, dentro do canal do YouTube, tem agido para, em essência, proferir ataques contra minorias e que foi vítima de uma campanha de difamação misógina, computando os vídeos e diz que é portadora de transtorno do espectro autista e a circulação de conteúdo contra si afeta sua saúde psíquica. Requer ainda decreto de sigilo da demanda. Pede concessão de liminar. Recurso tempestivo. Na hipótese em questão, intime-se para a resposta. Certidão, isso aqui tá mandando para as pessoas todas. Wagner Tomazoni e outros, do advogado, tá. Vamos seguir. Aí, o que ela pede aqui? Ela quer
Olha só. Porra, aí começa, aí, ó. Haru, nos autos do agravo de instrumento, que é o recurso que nós estamos olhando, em epígrafe, vem, através de suas advogadas, considerando a disponibilização lá no Diário Oficial de Justiça, manifestar oposição do feito em pauta de julgamento virtual, requerendo que seja incluída em julgamento presencial em momento oportuno. Meu irmão, e se eu tinha tese de que isso era assédio judicial, para mim ficou claro. Ela simplesmente quer que todo mundo saia de onde estão a Sakura, saia lá do Japão para poder ir para Belo Horizonte fazer audiência frente a frente um com o outro. Desculpa, Haru, você não está querendo resolver o problema. Você não está querendo resolver. Porque se foi criado essa bênção que é a audiência virtual, você está se opondo a isso, é porque, desculpa, você quer dar trabalho para as pessoas. Ponto. Não tem discussão. Não há motivo, não há uma única razão plausível para um grupo de youtubers, pessoas que sabem mexer com toda essa parafernália, não possam fazer uma audiência que seja simplesmente online. Você quer que as pessoas saiam, que o Fred saia de Votuporanga, que o Gigante saia de... esqueci onde ele mora. Enfim, de São Paulo, os dois são de São Paulo, eu não sei de onde é o Ramsés, deve ser de São Paulo também. Wagner, Rio Grande do Sul, cara, que acho que é Caxias do Sul. Sakura do Japão, para poder ir para Belo Horizonte, ficar frente a frente com a Ruiva, que possivelmente não vai. Vai conhecer, acabei de comentar no início do vídeo, o vídeo tá gigante, mas comentar sobre isso. Junte-se quem é. Mais coisas, tá pedindo mais coisas. Conforme a certidão retro, aí pediu aqui para pedir o que ela tá pedindo. Gente, então requer o sobrestamento do prazo, ela quer um prazo para poder recolhimento das custas e indicação do endereços agravados, que seja efetivamente cumprida a diligência para poder... Ninguém foi citado. Esse processo ninguém oficialmente sabe ainda. Aí juntou aos autos, quem é você? É a Google. A Google vem se defender. Vamos lá para a gente terminar esse vídeo que já está gigante. Breve síntese, né? Não precisamos ler de novo. Vamos ver o que o Google faz. O Google é uma sociedade limitada, tá? O YouTube é a aplicação da internet, tá? Já sabemos o que é o YouTube. A comunidade do YouTube é basicamente composta por criadores de conteúdo e espectadores. Os criadores de conteúdo são aqueles usuários que possuem canais no YouTube e que ficam à frente da produção de seus vídeos, da alimentação do canal, mediante carregamento e postagem direta. Ok, sabemos o que faz. Aí nós temos aqui os termos de uso. O Google Chat também. Feitas as considerações, o Google passa a analisar o caso concreto. Porra. Google, vamos nos pedidos logo? Vamos fazer igual o juiz faz. A gente vai nos pedidos e vê o que você quer. Não tem pedido? Pedidos. Diante das razões expostas, o Google requer que seja negado o provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão agravada, uma vez que a Google é a parte ilegítima para responder a esta demanda, que deveria ter sido proposta unicamente contra quem efetivamente postou o conteúdo, tido como infringente. É engraçado. O Google está tirando dele da reta, né, para poder, olha, discutam aí, eu só dou a plataforma, a culpa não é minha, tá? Então a defesa do Google é basicamente de, ela não está certa nem errada, eu não quero saber. Bom, o que acontece agora? Não há uma decisão ainda desse processo, dessa liminar. Eu imagino que não vai ter seguimento, porque se o juiz lá embaixo que eu digo em primeira instância, não encontrou fundamento para isso, não penso que o próximo, os desembargadores, vão encontrar. Achei interessante, o segredo de justiça ele pode cair, então a qualquer momento vai voltar esse assunto, se é que ele vai morrer. Como eu disse, achei burrice colocar esse processo para frente. Achei muito claro o perfil de assédio jurídico para perturbar mesmo, para dar trabalho, só para encher o saco. Dinheiro eu tenho, eu pago. Pagou 550 mil aqui, o juiz pediu lá no outro para poder ser 20. Enfim, 120 mil reais de coisa. De dano moral, vamos ver o que vai acontecer. Uma pena que faltou essa assessorada. Já que a Haru foi assessorada lá atrás, várias pessoas de grandes marcas me disseram que era causa ganha, que se eu processasse era uma causa ganha. Essas pessoas de grandes marcas estão te conduzindo para um lugar muito ruim, porque isso aqui, esse processo, possivelmente o primeiro, tiro no pé, sabe? Perdeu 50 mil seguidores naquela vez por uma mentira. Era melhor deixado passar. Todo mundo tinha deixado passar, ninguém falava mais nada disso, ninguém mais lembrava de Haru. Era mais uma história engraçada, que o Giga fez 300 vídeos sobre isso, e agora ela volta
mais sem razão ainda, e onde ela poderia ter alguma coisa, ela faz questão de tirar, que é, por exemplo, a questão da audiência ser presencial. Uma parada que, desculpa, irmão, é muito difícil alguém querer. É muito difícil alguém querer, porque é trabalho. Se você pode fazer de casa, do seu trabalho, da onde for, e ainda mais a galera esclarecida, sabe? A gente não tá tratando aqui de coisa de pensão, não tá tratando aqui de, vai vir uma senhora de 83 anos, pô, não dá pra ser online. É melhor levar ela pra lá do que fazer ela ficar falando com uma câmera, falando no Skype, sabe? É muito triste, é muito ruim, muito feio. Mas enfim, é isso, é o que temos. Eu acho que eu espero ter sido esclarecedor, talvez até um pouco divertido, não sei. Mas eu quis ainda dar meu ponto aí, porque como eu falei até agora, eu não vi ninguém que fosse advogado falando, então algumas informações estavam meio desencontradas, meio perdidas ali. Vamos ficar de olho no que vai se desenrolar disso, beleza? Bom, tem tempo que eu não faço um vídeo assim espontâneo e é isso. Net, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, quiser ajudar o canal, QR Code aqui embaixo, lá embaixo também. E na descrição também temos a nossa loja da Amazon para você fazer sua compra. Não aumenta para você em absolutamente nada, mas ajuda pra caramba nesse canal. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.